Portal do Holanda, 18 anos. O Amazonas todo lê. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu acabo de dizer para o Luiz Hawley, que é o CEO, o Chief Executive Officer. Gostaram dessa pronúncia? Pois é. Ele é o topo, né? O Chairman of the Board, é o camarada, é o líder de uma empresa. Ele vai já dizer se eu estou falando as coisas erradas ou não, entendeu? Mas ele é o líder da Pharmalog. E conversando com o Luiz Hawley, nos bastidores dessa nossa conversa, porque ele não veio para cá para ser entrevistado, ninguém vem, a gente tem que conversar, tá, sobre, né, a atividade profissional dele, a expertise dele, e é justamente através dessas conversas que na nossa quarta TED, né, a gente repassa para você, entrega para você, através dos conhecimentos dos nossos ilustres convidados, tantas informações, tantas notícias que envolvem o desenvolvimento das tecnologias e tudo mais. Mas eu estava dizendo para ele o seguinte, que hoje a atualidade demonstra tanta coisa bacana para mim, que a minha geração é a geração da ficção científica. Tudo era ficção científica. E hoje eu me deparo com essas coisas e digo, puxa vida, quem diria, né, que na minha época de juventude, que isso hoje seria uma realidade. E hoje, sabe, gente, vocês que não estão em Manaus e que estão nos vendo nos longínquos rincões do Brasil, deixa eu dizer uma coisa só para vocês. A evolução e revolução tecnológica que está acontecendo na cidade de Manaus, através de um polo que chamo de Polo Digital de Manaus, envolvendo empresas, várias empresas, envolvendo jovens como o Luiz Hawley, que através do desenvolvimento das suas capacidades tem tornado esse mundo tecnológico mais fascinante a cada dia. E o Luiz Hawley, falando em fascinante, falando em fascínio, ele chegou aqui para conversar com a gente, né? Já que ele é o CEO da Pharmalog, e eu coloquei algo na divulgação, no card de divulgação do Luiz, que diz o seguinte: a Pharmalog, sintam isso, a Pharmalog é especializada no monitoramento de temperatura e uso de inteligência de dados. Olha lá esse tag aqui, inteligência de dados. Entenderam o que eu quero dizer, ficção científica? Para mim isso era ficção científica, agora é tão real quanto isso aqui. Aí olha só, inteligência de dados climáticos para a cadeia de medicamentos. Já imaginaram? Ele acaba de me dar um mimo de presente, aí eu perguntei, antes de receber esse mimo, eu perguntei para ele, Luiz, para que serve isso? Olha aqui o que ele me deu de presente. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, ele me deu de presente. Aí eu olhei e falei, Luiz, me fala logo uma coisa, obrigado pelo presente maravilhoso. Lembrem, né? Ele é um grande tecnólogo da época atual, ele é um cientista da tecnologia atual. Aí ele diz para mim, Humberto, te acalma aí. Isso aqui, minha gente, que vocês estão vendo, não é outra coisa senão um cortador de remédio. Você coloca aqui a cápsula do seu remédio, que o médico diz, tem que ser meia cápsula por dia. Tem gente que, na minha geração, Luiz, pegava uma faca e cortava, ou com um dente, né? Tá! Quebrava o dente, não é, Luiz? Exato. E agora, gente, olha, a tecnologia é isso aqui, a realidade é isso aqui. Bota o remédio aqui, aí tá, o remédio partiu no meio. Mas vamos para ele, porque o Luiz tem muito mais para nos contar. Luiz, seja bem-vindo, que bacana, surpreendente a sua juventude e surpreendente o teu currículo. Eu li o teu currículo. Que bom que você está aqui. Obrigado. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Humberto. O prazer é meu. Satisfação estar aqui com vocês. É um prazer estar na Quarta Tech,
falando um pouquinho das tecnologias, né, Manauara, que a gente vem desenvolvendo aqui para todo o Brasil e daqui a pouquinho, né, para o mundo. Né? Quer dizer, o que eu falei agora procede sobre nós temos um polo digital, uma revolução tecnológica acontecendo na cidade de Manaus, Luiz? Com toda certeza. Né? A Associação do Polo Digital, a PDM, né, os Polos Digital de Manaus, junto com os outros stakeholders, os governos estadual, municipal, o próprio governo federal, né, através da SUFRAMA, os fundos de investimento, as empresas que estão aqui na Zona Franca de Manaus, no polo industrial, são todo esse contexto, né, de stakeholders, além das startups, aceleradoras, incubadoras, institutos de ciência e tecnologia, todos em conjunto, construir em Manaus hoje um dos mais sólidos e férteis ecossistemas de inovação do Brasil. E a tecnologia, né, como você estava dizendo, é uma fala que eu trouxe de um dos gurus meus na tecnologia, que é o Miguel Aboab, foi fundador de 2 empresas que já fizeram IPO, foram listadas na Bolsa. Ele fala que a tecnologia só faz sentido quando ela vem para mudar regras de negócio. E eu vou um pouco mais além. Só né? faz sentido quando ela muda regras de negócio. Exatamente. E o que a tecnologia pode fazer e está fazendo aqui em Manaus é romper barreiras, né? Construindo pontes tecnológicas. Então, fazendo uma analogia geográfica com Manaus, né, com todo o anseio de se ligar com o Brasil, com o resto do Brasil e com o resto do mundo, através da tecnologia a gente hoje pode exportar serviços e produtos daqui de Manaus, tecnologia manauara, para todo o Brasil e para o mundo, que resolvem problemas, situações específicas, mas que são causas raiz de grandes problemas para diversos setores da indústria. Então, a gente tem muito orgulho de ser manauara, de estar aqui em Manaus, e é uma satisfação estar aqui com você hoje para a gente poder compartilhar um pouquinho da Farmalog, mas sobretudo da jornada empreendedora e de tecnologia. Claro, Luiz, você exagerando na tua gentileza, você deixou, né, o que você estava desenvolvendo em atividade aí na Expo Amazônia, no Biotic, e veio para cá para conversar comigo. Me fala uma coisa, para que as pessoas entendam, você está nesse momento, desde ontem, participando da Biotic, que vai até amanhã. Me diz uma coisa, fala para a gente, fala para as pessoas que não foram na feira, que ainda não apareceram por lá, né? O que significa essa segunda edição da Biotic e qual é a importância da Biotic, né, desse evento bioamazônico, né, que está acontecendo. Biotic, né? Biotic e tecnologia da informação e comunicação. Expo Amazônia, né? Expo Amazônia, né? A Farmalog participa aí desde a primeira edição e a gente acompanha a evolução também, né, do principal evento do polo. A Farmalog está lá agora? Estamos. A tua equipe está lá, né? Nosso time está lá, né? O nosso time daqui de Manaus está lá, apresentando as soluções. E todos os institutos, os demais startups estão lá e tem muita tecnologia, muita coisa bacana, inovadora, que é lançamento, inclusive, que está sendo exposto lá. Então, e quer dizer, isso está acontecendo agora, nesse momento, né, Luiz? Exatamente, até amanhã, né, das 14 às 20 horas, todos os entusiastas de tecnologia ou de empreendedorismo, é imperdível, é o maior evento do Brasil em questão de tecnologia, de bioeconomia e TIC. Então é imperdível. Aqui no Estúdio 5, né? Ali no Estúdio 5. Tem muita coisa bacana para conhecer. Nossa stand está lá à disposição. Estamos com o nosso brinde, né? Nosso mimo. Muito legal isso aqui. Para compartilhar com vocês e também, obviamente, mostrar a nossa tecnologia, que é o nosso orgulho, né? Criada aqui em Manaus e hoje utilizada nas principais empresas de medicamentos do Brasil. Especificamente, Luiz, explica uma coisa que eu coloquei no teu card de divulgação, que é o seguinte, a Farmalog especializada no monitoramento de temperatura e uso de inteligência de dados climáticos para a cadeia de medicamentos. Traduz isso aqui, porque muita gente, eu inclusive, quer dizer, é preciso mais informação para que a gente entenda exatamente o que quer dizer isso. Por exemplo, monitoramento de temperatura. Que temperatura? Climática, do clima? A temperatura hoje está 30 graus, amanhã está 35. E dados de inteligência climática. Explica para a gente e que relação isso tem com medicamentos. Perfeito.
Então, a Pharmalong é uma empresa de base tecnológica, ou seja, a gente utiliza a tecnologia como insumo básico. Portanto, somos uma startup da área da saúde, ou seja, somos uma health tech, uma startup, uma empresa de base tecnológica da área da saúde, cuja nossa atuação é a inteligência de dados climáticos para a cadeia de medicamentos, da indústria de medicamentos, né? Ou seja, a gente desenvolveu soluções que envolvem hardware, isso aqui é um hardware, né, um data logger, e plataforma, sistema. Isso aqui é um hardware, isso aqui é uma plataforma. E aqui na web, celular tá o meu sistema na web que recebe os dados de temperatura, umidade, vibração, luminosidade. Temperatura nós estamos falando do ar, né? Aí fora. Exatamente, só que do medicamento. Então, a gente desenvolveu 2 tipos de solução que atendem às boas práticas de armazenagem e distribuição de medicamentos, que é chamada BPDA. A BPDA... Porque os medicamentos são armazenados, né? Eles tanto estão armazenados lá, a cadeia, né, a jornada do medicamento até chegar na gente, paciente ou cliente da farmácia, ele sai de um laboratório farmacêutico, uma indústria farmacêutica que processa, industrializa o medicamento. Aí vem um transportador que leva esse medicamento até um distribuidor e esse distribuidor pega o medicamento e distribui na última milha, que a gente fala, que é a última rota, que é para o cliente final. O cliente final é Secretaria de Estado ou de município, hospitais, clínicas e farmácias, né? Quer dizer, a empresa distribuidora que leva para as farmácias. Para as farmácias. E essa última empresa que vende ou aplica, né? Ministra o medicamento em nós, paciente. Durante toda essa rota, desde lá do armazenamento no laboratório... Desde a saída do laboratório. No armazenamento. No armazenamento. Ele fabricou e deixou lá no armazenamento até poder ser expedido, né? Aí depois o transportador levou até o centro de distribuição dele, ficou armazenado de novo. Olha. Aí depois distribuiu, né? Levou até o distribuidor. O distribuidor armazenou de novo. Do distribuidor levou para a farmácia, ou hospital, clínica, ou Secretaria de Estado, armazenou de novo até distribuir para o paciente. Então a gente tem a distribuição e o armazenamento. As boas práticas de armazenamento e distribuição passaram a se tornar obrigatórias pela Anvisa recentemente no Brasil. Então o Brasil foi um dos últimos grandes países a tornar obrigatório o monitoramento dessas boas práticas. O mundo, né, Europa e Estados Unidos já tem essa obrigatoriedade há algum tempo e a Anvisa, como tem parceria com as suas congêneres no restante do mundo e ela é credenciada, avaliada para tanto, ela está elevando a sua capacidade, a sua qualidade. Então ela tornou obrigatória através da RDC 430 e da RDC 653, que nada mais é do que obrigar as boas práticas. E dentro das boas práticas, uma prática é o monitoramento climático do medicamento, quando ele está lá no armazenamento, em qualquer estágio dessa cadeia, e quando ele está na rota logística. Então, na rota logística, nós desenvolvemos um primeiro hardware próprio, isso é desenvolvimento manauara, desenvolvido pela Pharmalong. O data logger nada mais é do que um pendrive com um sensor. Nesse caso aqui, esse cara tem um sensor de temperatura. A gente tem também a versão com temperatura e umidade. E aí ele vai dentro da caixa térmica que armazena os medicamentos durante a logística. Onde irão os medicamentos. Perfeito, exatamente. Eles serão acondicionados nessa caixa térmica. Exatamente. E lá está esse... Vai um data logger. Esse data logger. E esse cara vai, a data dele, né? O dado de temperatura e umidade vai sendo logado. Data em inglês, né? Data. Vai sendo logado na memória dele. E a hora que chega lá no finalzinho, a farmácia, o hospital, pluga ele no USB e tem então o relatório, a rastreabilidade da temperatura para validar desse remédio. E tanto na armazenagem, se ele continuar na caixa térmica, que como é a prática, quando ele está na armazenagem depois que saiu do laboratório, ele é empacotado, a prática é ele ficar dentro dessa caixa no transportador, no distribuidor, até chegar no cliente final. Então eu tenho a temperatura desse medicamento de ponta a ponta. Por quê? A temperatura, sobretudo para os medicamentos termoláveis, que são os medicamentos sensíveis à temperatura, como é o caso de vacinas, por exemplo, a vacina da Covid, como é o caso de quimioterápicos, né, medicamentos para oncologia, para câncer,
e imunoglobulina e tantos outros medicamentos, sobretudo eles, mas os outros medicamentos também têm sensibilidade à temperatura, em que pesa a estabilidade dele, tem uma capacidade sensível mais alta de temperatura, eles perdem eficácia se eles tiverem a sua temperatura excursionada. Peraí, Luiz, você falou um negócio muito sério agora. Perdem a eficácia. O medicamento se torna inútil. Exatamente. Se não houver esse tipo de controle. Te dou um dado. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, no site dela, cita que metade das vacinas aplicadas no mundo, 50%, são aplicadas sem eficácia por conta da excursão de temperatura na armazenagem. Fala sério, Luiz. Então, em tempos de pós-Covid, eu estava conversando com o teu time aqui no bastidor, quantas pessoas a gente conhece, ou nós mesmos, tomamos a vacina da Covid e pegamos o Covid. Eu não tenho dúvida de que a temperatura eu jamais teria pensado matou, uma coisa. Porque o medicamento, quando ele é... Quer dizer, ele tomou a vacina, mas tomou uma vacina totalmente sem eficácia. Ela não atuou como protetora, quer dizer, o papel da vacina, como uma protetora, né, contra o vírus, contra a contaminação no organismo dele, porque ela não tem nenhuma eficácia quando ela foi aplicada nele. Exatamente. Porque o medicamento ele é composto de diversos insumos. Um deles, o principal deles, é o IFA, que é o princípio ativo. E o princípio ativo de medicamentos como as vacinas, na maioria das vezes, é um princípio ativo vivo, bioquímico. Se ele sai da temperatura ideal, por exemplo, a famosa vacina da Pfizer, ela tinha que chegar aqui a menos 80 graus. Menos 80 de onde ela era até aqui. Então ela vinha naqueles mega containers. Aí chegava lá em Guarulhos, ela era distribuída para a União e depois da União para os estados, dos estados para os municípios. Sim. E depois de descongelada, ela tinha... Quer dizer, ela chega congelada. Chegava congelada num container específico. Aí depois disso, a distribuição brasileira. E depois de descongelada, salvo engano, ela tinha 72 horas para ser aplicada. Porque senão, o princípio ativo morre. Entendi. E aí você está tomando água. Claro. E não só na questão da vacina. Você imagina, Alberto, a oncologia, tratamento para câncer. Que, aliás, é o mote da minha empresa, né, da Farmalog. O meu sócio tem uma indústria... Como é o nome do teu sócio? Rafael. Ele tem uma indústria de dispositivo hospitalar focada em oncologia. Como ele mesmo traduz, tudo que precisa para tirar o quimioterápico de dentro do frasco e pôr dentro do paciente. O principal produto dele é uma bomba autoinfusora de quimioterapia. Para aqueles pacientes que têm protocolos longos de quimioterapia, não ficar submetido a ficar 48, 120 horas às vezes no hospital tomando quimioterapia. Então ele toma em casa, comendo a comidinha, em casa. É autoinjetável, então. Exatamente, o medicamento vai na bomba e aí a bomba vai dispensando o medicamento aos poucos. E ele em casa. E ele em casa, no conforto da casa dele. E a ideia da Farmalog surgiu porque alguns clientes dele, alguns hospitais... Essa é uma ideia original da Farmalog? Esse dispositivo? Esse dispositivo em específico, sim. Já existem outros dataloggers no mercado. Sim. Mas no Brasil, essa é uma inovação que começou recentemente. Fantástico. E aí alguns clientes, alguns hospitais e clínicas que compram essa bomba começaram a reclamar da bomba. E eu brinco sempre, né, que o meu sócio ele é engenheiro, e o engenheiro quando critica a engenhoca é pior do que criticar o filho, né? É mesmo. Aí ele foi atrás de saber o que estava acontecendo, botou o time para ir atrás, e ele percebeu que na verdade o problema não estava na bomba. O problema é que aqueles clientes, em específico, compravam um quimioterápico que vinha da Ásia sem controle nenhum de temperatura. Defasado. Muito menos monitoramento. Então o controle é um container frio. Sem eficácia. Ou uma caixa térmica com G-Lock e tal. O monitoramento é sensores, dataloggers, monitorando para ver como está a temperatura. Em caso de excursionar, a gente tem até monitoramento IoT, que manda em tempo real o alerta para o celular do responsável. Quer dizer IoT? Fala para esse povo aí. Internet of Things. Internet das coisas, né? Que é o online. Sim. E aí ele percebeu então que esse medicamento dos clientes dele, ao excursionar durante a rota chegar aqui no Brasil, aquele quimioterápico, o princípio ativo dele, quando sai da temperatura ideal, ele cristalizava e sedimentava. E aí acabava entupindo o duto da bomba
que ele vendia para os hospitais e clínicas. E daí que surgiu a dor para a empresa dele. E aí, graças a um investidor, um fundo de investimento daqui, oriundo do Polo, da Zona Franca. Daqui você está falando Manaus. De Manaus. Que apostou na ideia, a gente fundou a Farmalog no finalzinho de 2020, dezembro, quase no Réveillon de 2020, e começamos a desenvolver o nosso roadmap, né, de produtos. O primeiro deles foi esse Data Logger, mas o nosso core sempre foi a inteligência dos dados, foi a plataforma, o sistema que recepciona o dado que vem desses sensores e transforma o dado numa informação em tempo real na palma da mão do responsável. Pergunta de um neófito de carteirinha, tá? Considera isso a pergunta que eu vou fazer. Isso tem tudo a ver com inteligência artificial, isso aí? Aqui a gente instituiu a inteligência artificial. Não, aqui. Exatamente, porque a inteligência artificial pega o dado, cruza na base de dados esse monte de informação, esse monte de dados que a gente tem e traz uma informação nova, um insight, né? Sim. Então, no nosso caso, o que a gente fez? Nós somos a única empresa de monitoramento do Brasil que eu brinco que tropicalizou essa prática, essa boa prática que o mundo já faz para a realidade brasileira e, no caso da realidade brasileira, a nota fiscal. Então, no monitoramento durante a rota logística, a nossa plataforma vincula a nota fiscal ao número de série deste instrumento que está monitorando a temperatura. Então há, de certa forma, ou existe uma determinação para que o data log seja utilizado por essas empresas que responsáveis pelos deslocamentos dos medicamentos? Hoje, exatamente. Luiz, é obrigatório isso agora? Já é obrigatório para os medicamentos termoláveis, sensíveis à temperatura, e vai se tornar obrigatório em março, dia 16 de março do ano que vem, para todos os medicamentos. Esse é ponto pacífico. Ponto pacífico. Já é uma RDC publicada. Que maravilha. Então, eles terão que ter isso aí. Exatamente. Teve, né, as alterações. Não, então, claro. Primeiro de tudo, a cadeia de medicamentos tem que fazer o mapeamento das suas rotas, é o chamado mapeamento de rotas críticas. E aí, a partir desse mapeamento, desse estudo, eles vão identificar quais rotas que dão problemas. Aquelas rotas que deram problemas têm que ser monitoradas desde que a rota seja acima de 8 horas por amostragem. Então não é 100% das rotas, nem 100% dos volumes das caixas térmicas. Mas por amostragem eles vão monitorar aquelas que dão problema para garantir a boa prática, né? A qualidade do medicamento. Isso é fantástico. Me diz uma coisa. Tu falaste que a tua equipe está agora lá nesse evento, né, maravilhoso que está acontecendo lá no Estúdio 5, o Biotic. Como é que é formada a tua equipe? Que tipo de profissionais? Que capacidades esses profissionais precisam ter? Por exemplo, tem gente, eu tenho certeza então, que está nesse momento nos assistindo, que pode até estar pensando, como é que eu me uno à equipe do Luiz Hawley? Luiz, como é que é feita a admissão e quais são os requisitos e capacidades que você determina como CEO para que essas pessoas possam fazer parte da tua equipe? Bom, primeiro de tudo, tem que ter paixão pelo propósito da empresa, que é salvar vidas. No final do dia, a gente está trabalhando em tecnologia, inteligência artificial, hardware, software, mas no final do dia a gente quer garantir que o medicamento que está sendo aplicado ou comprado pelo um paciente, um consumidor lá na farmácia, esteja eficaz. A sede é aqui em Manaus, né? Da Farmalog. A sede em Manaus. Então esse é o nosso propósito, unir a tecnologia de ponta para salvar vidas. E a nossa equipe é multidisciplinar, né? A gente tem engenheiro de produção, temos desenvolvedor de front-end, desenvolvedor de back-end, data science, temos gente no comercial, administrativo, né? Mas o nosso core... E é uma empresa, não é? Quando eu falei essa empresa, eu estava falando certo. A Farmalog é uma empresa. É uma empresa. A startup é uma empresa de base tecnológica. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar com foco na nossa plataforma para transformar todo esse montante de dados que a gente recebe, de nota fiscal, de clima, de temperatura, etc., para transformar esse dado numa informação útil para o tomador de decisão de algum dos elos dessa cadeia de medicamento, laboratório, transportador, distribuidor, hospital, clínica, farmácia, etc., para esse profissional garantir que o medicamento
chegou adequado para ele e vai ser passado para frente adequado. Me fala uma coisa, mata uma curiosidade minha, agora essa é a minha curiosidade, tá? Tem médicos que já me disseram, Humberto, não coloca o teu medicamento na geladeira. E outros que dizem, que já me disseram, não, Humberto, pode botar na geladeira. Porque, por exemplo, as pessoas, os hipertensos, por exemplo, que usam aquele medicamento, todo santo dia eles tomam aquela pastilhazinha. Aí aqui em Manaus, umidade, calor, pô. Aí vem um médico e diz, não, pode comer uma por dia, tem lá não sei quantas, ele coloca na geladeira. Aí outros que não coloca na geladeira. Você, talvez até isso não seja nem da tua alçada, mas é a minha curiosidade. Lidando principalmente com temperaturas e com coisa maravilhosa como essa. Me diz uma coisa, na tua opinião, é só uma opinião. Você não é médico, eu sei, mas você é engenheiro, né? Eu sou economista e advogado. E advogado. Você é um economista e advogado. Me diz uma coisa. O remédio que as pessoas usam todos os dias, eles guardam onde? Na geladeira ou fora da geladeira? Qual é a tua opinião, Luiz? Eu que peço advogado e economista, eu sou curioso como qualquer empreendedor. Bem, é um curioso te perguntando, Exatamente. te falei, né? Só curioso. Então, o estudo de estabilidade é um procedimento que a indústria farmacêutica tem para determinar qual é a faixa de temperatura adequada para cada tipo de medicamento. Então hoje a gente tem basicamente 3 faixas de temperatura, de 2 a 8, de 8 a 15 e de 15 a 25, além dos medicamentos que vêm congelados. Então depende do medicamento. E aí na caixa, na bula, você vai ter qual que é a temperatura adequada para ele. E aí, obviamente, por que o monitoramento? Porque você tem, o primeiro de tudo para você saber se está adequado o armazenamento do medicamento é o dado. Então você tem que monitorar para saber se a tua casa ou a sua geladeira está de 2 a 8. Porque existem várias influências de temperatura na casa de todos nós, né? Você pode estar exposto ao sol, exposto à umidade. Uma casa que tem árvores em volta, uma casa que não tem árvore nenhuma, né? A geladeira, Não, exatamente. Então depende muito do medicamento e da onde você vai armazenar. E mesmo aqueles medicamentos que são chamados os secos, né, que é de 15 a 25 graus, eles têm que estar naquela faixa, porque senão o princípio ativo dele morre, se exposto a uma temperatura acima ou abaixo por muito tempo, né? Então a gente pode começar a testar aí. Às vezes a gente toma um paracetamol lá com uma dor de cabeça que funciona e outro não. Se você deixou o paracetamol no banheiro, onde fica úmido e tal, e tomou ele 30 dias depois, matou o princípio ativo. Pode ter morrido. Essa história, lá vou eu fazer pergunta que o Luiz, entendeu? Não tem nada a ver com ele, mas essa história da validade do remédio tem a ver com a temperatura também, não tem, né? Tem também. Tem a ver com a estabilidade do a princípio manutenção da eficácia. A manutenção da eficácia está relacionada à estabilidade do princípio ativo daquele medicamento, né? E a validade é outro estudo de estabilidade para saber quanto tempo o princípio ativo fica vivo, independente, na condição ideal, melhor dizendo, na condição ideal. 2 pessoas aqui me cutucando, essa internet, esse é um negócio fantástico, isso é tudo. Antes eu dizia o imediatismo do rádio, eu adoro o imediatismo do rádio, mas agora o imediatismo da internet supera tudo. Para eu entrevistar o teu sócio sobre essa questão que você acaba de citar, envolvendo a quimioterapia, se ele poderia vir aqui para falar sobre... Claro, tá bom, olha aqui, já estou falando aqui com o Luiz, eu vou responder pelo Luiz, pronto. O Rafael, né? O Rafael não escapa do meu convite, porque é um tema muito interessante, né, inovador e tudo mais, essa questão da quimioterapia, principalmente... Viu, Luiz? Porque a gente tem tratado essas questões do câncer envolvendo pacientes e especialistas. Ontem mesmo veio aqui uma especialista, a doutora Kátia Torres, né, que trabalha na Fundação SECOM, o próprio presidente da Fundação SECOM,
E 23 outros profissionais já passaram por aqui para falar sobre as questões do tratamento do câncer, né? Quimioterapia, radioterapia e tudo mais. Eu acho que é interessante falar sobre esse equipamento. Com E certeza. eu vou então, você me passando o contato do Rafael. Convence logo o Rafael, meu sócio, para ter um cara aí ele que vai vai te adorar. ligar para você ir lá na Quartotec. Fala para ele, Eu vou tenho na alguma Quartotec. familiaridade porque a minha mãe é vitoriosa, ela passou pelo câncer de mama e é uma ativista hoje do Outubro Rosa. Puxa. Então a gente sabe que, né, principalmente no caso do câncer de mama para mulheres, é um momento que a mulher fica muito E esse é um equipamento que pode ser fragilizada. usado por todos os Sim, porque pacientes. você né? imagina a mulher, né, tendo que raspar o cabelo e aí tá se submetendo a todo esse estresse emocional Sim, sim. e o tratamento dela não tá tomando água, porque o medicamento perdeu eficácia em algum momento ali. Não, é terrível, terrível. É muito Que crítico. revelação você fez, hein? É muito crítico. Que revelação. E o bom, né, o lado bom da moeda é que agora o Brasil está olhando para isso. A cadeia Finalmente, de empresas, né? Graças a Deus. estão se adequando, se adaptando para garantir essa boa prática, né? Ainda está num processo incipiente de aculturamento, né? Ainda é visto como um custo, mas eu digo, em breve, toda essa indústria que envolve o medicamento vai ver o monitoramento como um investimento, porque Muito além de bacana. você garantir a qualidade, você não tem ideia, Humberto, de quantas brigas jurídicas que dá ao longo desses elos, eu imagino. porque hoje é assim, Sim. hoje o medicamento sai lá do laboratório, o transportador pega ele, alguém botou um termômetro lá e checou a temperatura. Chegou no distribuidor, alguém checa a temperatura na chegada só. Ou depois vai para o E nada no durante. Nada durante. Se na hora da chegada está excursionado, está fora da temperatura, o cliente que comprou aquilo pode rejeitar. Se não tiver um instrumento, um data logger, de acordo com a portaria da Anvisa, ele não pode ser nem avaliado pelo laboratório fabricante se aquele medicamento pode ser reintegralizado no estoque. E nós estamos falando, no caso, por exemplo, de quimioterápico. Facilmente uma caixa térmica com 50, 100 frascos de quimioterapia custa R$500 mil. Então, uma caixa térmica desse tamanho pode ser rejeitada pelo cliente, vira um imbróglio para quem está transportando, um imbróglio para quem fabricou, e vira uma briga subjetiva porque não tem um dado objetivo. E o paciente lá na ponta de mão estendida, sem saber o que está acontecendo. Se submetendo a ser aplicado, exatamente. Luiz Raul, eu falei quando eu comecei essa conversa que as revelações iriam jorrar aqui, e não é que elas jorraram, eu estava sentindo isso. E não é que eu aprendi um monte de coisas, eu falei isso também, lembra? Eu falei, eu vou aprender. Nós da equipe íamos aprender, todo mundo ia aprender e vocês também. A Quartotec é isso aí, é esse o nosso objetivo, é essa a nossa missão, de aproveitar essas revelações desses espertos, né? Aqueles que vêm aqui compartilhar a expertise com todos nós. E isso é uma dádiva, isso é uma graça, e por isso eu te agradeço. E agora eu tenho certeza que o melhor foi uma lição que o Senhor nos deu, e deu a mim o melhor, principalmente no sentido da temperatura, da manutenção da temperatura certa para o mantimento da eficácia do medicamento. Isso aí é algo que nos assegura que o melhor está sempre por vir. Obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Beto. Parabéns pela equipe, parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá na nossa Farmalog. E volta lá para o Estúdio sempre para você continuar conduzindo também, a tua quem tiver equipe. interesse em conhecer a gente, né, além da feira, a gente fica ali na Fundação Paulo Feitosa, na FPF, né, na Positivo Labs. A gente está de portas abertas para receber aí os empreendedores, clientes também, né, se estiverem nos ouvindo. Nossa tecnologia está pronta para atender toda a cadeia, na armazenagem, na distribuição, produtos mais low cost, como é o caso do offline, o online também. E deixar uma mensagem aqui também para todo o ecossistema, para parabenizar o ecossistema, todos aqueles stakeholders, né, que a gente citou no começo, que seja potencializado, porque de fato Manaus já se transformou por conta do polo digital, por conta das startups, e ainda tem muito a desenvolver. Tem muito ainda, Luiz. E isso só vai ser possível se todos estiverem com o mesmo propósito, em conjunto, né, somando esforços, né?
A tecnologia, ela precisa desse somatório, né? Sim, o sim. conhecimento, né, dizem que é o único ativo que ele multiplica quando a gente divide. É verdade. Né? E quando a gente tem tecnologia envolvida, ele potencializa essa multiplicação. Então, parabéns aí aos governos, todos os stakeholders e aos fundos de investimento. E a gente tá muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada. Valeu! Valeu, Luiz, que bacana. Gente, essa foi a nossa Quarta Tech de hoje. Fique certo de uma coisa, enquanto nós estivermos aqui e pudermos, e Deus deixar, a Quarta Tech vai ser sempre assim, cada vez melhor, mais repleta de informações e revelações para os espectadores do nosso Portal do Holanda, que tá festejando aí com todo mundo. Já ouviram? Ele minha, ficou legal aquela vinheta lá dos 18 anos, hein? Égua da vinheta. Ficou linda aquela, né? Portal do Holanda, 18 anos, todo o Amazonas lê. Muito bacana. Minha gente, até amanhã, se Deus permitir. Like the 4th of July, 'cause baby you're a Portal do Holanda, 18 anos. O Amazonas todo lê. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.